Olá, combatentes! Olá. Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. Depois de secretário-geral da OTAN, nesta semana foi a vez do governo dos Estados Unidos dizer que intervenções militares serão realizadas contra mudanças climáticas. Acredito que vai envolver Brasil aqui, né? Principalmente a Amazônia. Estaria em risco? Saiba tudo agora. Top Militar LHB. Desde os incêndios de 2019 na Amazônia, que governos europeus e dos Estados Unidos vêm dando sinais claros, transparentes, de que no futuro podem realizar uma intervenção militar na Amazônia com a Sabe, eu não fazia ideia que houve um incêndio na Amazônia, mas a que se deve esse incêndio? O que causou? Se alguém sabe dizer, por favor, por gentileza, deixe ficar. Se alguém sabe dizer, por favor e por gentileza, deixe ficar aí nos comentários, me esclareçam. De proteger o meio ambiente. Vejamos se não é assim. Como já é de conhecimento geral, o presidente da França, na ocasião, chegou até mesmo a dizer claramente que estava aberto o debate sobre a internacionalização da Amazônia. E o general Vilas Boas, ex-comandante do Exército Brasileiro, chegou a dizer que o governo da França estava ameaçando o Brasil. Com tudo isso, parece que esse incêndio foi provocado. Até mesmo com armas nucleares. Alguns acreditaram que esta hostilidade de Macron é uma atitude isolada, mas não é. Diversos governos de países da OTAN deram sinais de que também compactuam com as ideias de Macron. Por exemplo, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, imediatamente endossou as palavras de Macron e disse, abre aspas, vamos agir pela Amazônia, fecha aspas. O governo alemão, por sua vez, usa a TV estatal DW para produzir matérias e documentários alarmistas sobre a Amazônia. Em um deles, tipo aquela cena, parece que eles estão preocupados em querer ajudar, ao invés disso estão aí buscando seus próprios chegaram a afirmar que uma nova pandemia mundial seria ocasionada por morcegos da Amazônia, que fugiriam do seu habitat devido às queimadas. Uau, vejam só, discursos convincentes, né? Mas com intenções assim, egoístas por trás. Eu posso chamar-se de intenção egoísta, né? Porque esses países que fazem parte da OTAN estão muito de olho no Brasil, né? Porque eu creio que, como o Brasil não faz parte da OTAN, não faz, né? Não faz. Se eu estou errado aí, me salvem, por favor. Mas como não faz aí, eles se unem para isso. O governo norueguês de Erna Solberg bloqueou os repasses para o Brasil do chamado Fundo Amazônia, cuja Noruega e a Alemanha são os principais doadores, que é um fundo internacional que doa recursos compensatórios para que o governo brasileiro combata o desmatamento e mantenha a selva amazônica de pé, e anunciou agora que somente vai liberar os cerca de 3 bilhões bloqueados, caso o candidato da oposição, Lula, vença as eleições presidenciais de outubro, uma clara ingerência em assuntos internos do Brasil. Em 2020, durante um debate presidencial, o até então candidato a presidir a maior potência mundial, Joe Biden, disse claramente que iria dar um grande aporte para o Fundo Amazônia, mas queria também impor pesadas sanções econômicas ao Brasil, caso o governo brasileiro de Jair Bolsonaro não se comprometesse com impedir o desmatamento. Mas até então, muitas pessoas acreditavam que tudo isso não passava de bravatas de políticos ecofanáticos, que é um tipo de político muito comum na Europa e nos Estados Unidos. Eram supostamente apenas uma tentativa de Biden, de Trudeau e de Solberg de conseguirem votos de pessoas que se preocupam com o meio ambiente, e também uma tentativa do governo francês de Emmanuel Macron de proteger o agronegócio europeu, sobretudo francês, lançando acusações infundadas de que o agronegócio brasileiro seria o principal causador do desmatamento na Amazônia. Para muitos, até então era apenas isso, uma disputa meramente comercial e política. Mas ainda em 2020, um outro fato aconteceu que mostra claramente que toda esta guerra híbrida contra o governo brasileiro em relação à Amazônia não eram apenas bravatas e que as potências da OTAN estão sim dispostas a irem até as últimas consequências. O secretário-geral da OTAN, o norueguês Jens Stoltenberg, defendeu explicitamente em um artigo publicado em vários jornais europeus que a organização deve preparar-se para realizar intervenções militares para combater as mudanças climáticas, pois elas seriam uma ameaça à segurança nacional dos países da OTAN.
Em outras palavras, Stoltenberg, mandatário máximo da OTAN, deseja incluir os países que supostamente cometem ou permitem crimes ambientais como uma ameaça à segurança nacional dos países da OTAN e, portanto, neste caso, a organização teria o direito de intervir militarmente contra eles. Em dezembro do ano passado, chegou até o Conselho de Segurança da ONU uma resolução sobre crise climática, que fazia uma correlação entre aquecimento global com segurança mundial, o que poderia fazer com que o Conselho de Segurança da ONU pudesse aprovar intervenções militares em países que supostamente cometam crimes ambientais. 12 dos 15 países que ocupavam o Conselho de Segurança da ONU, entre temporários e permanentes, votaram a favor da proposta, inclusive Estados Unidos, França e Reino Unido. A China se absteve, apenas Índia e Rússia votaram contra, e como a Rússia é um membro permanente e, portanto, com direito a veto, então a resolução foi vetada. Mas este assunto ainda está muito longe de morrer. Na última terça-feira, o governo do presidente Joe Biden disse que as mudanças climáticas podem forçar o país a fazer uma intervenção militar. John Kirby, coordenador de comunicações estratégicas do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, disse durante uma entrevista coletiva que a mudança climática é um motor de missões reais, porque criam instabilidade, o que gera insegurança em alguns lugares. Ele acrescentou que os combates na Síria começaram como resultado de uma seca. Kirby disse também que a mudança climática afeta a prontidão dos militares dos Estados Unidos, porque em tudo isso, só para conseguirem a Amazônia, né? Todos esses discursos, todas essas reuniões, tudo isso aí. Eu acredito que eles estão a apoiar aí o governo de Lula para conseguirem nem ter acesso aos recursos lá, né? Que as tropas estão sendo chamadas para responder a desastres naturais, que estão piorando por causa das mudanças climáticas. Ele também afirmou que as mudanças climáticas podem afetar a infraestrutura dos Estados Unidos, acrescentando que bases militares como a base naval de Norfolk investiram milhões de dólares para tentar melhorar sua infraestrutura por causa do aumento do nível do mar. Abre aspas. Então, isso tem um impacto em nossa infraestrutura, isso tem um impacto em nossa prontidão, e você está vendo isso agora mesmo nos incêndios florestais, onde tantos guardas nacionais estão sendo convocados. Fecha aspas. Ele conclui dizendo que o presidente Biden acredita que a mudança climática é uma, abre aspas, questão muito importante para a nossa própria segurança nacional, e nós vamos tratá-la dessa maneira. Fecha aspas. As eleições de outubro estão próximas, por isso, senhores, escolham em todos os cargos aos candidatos que tenham uma proposta clara de fortalecer as nossas forças armadas. Nós, como sociedade civil brasileira, devemos cobrar aos nossos governantes que parecem viver uma eterna letargia. Devemos cobrar ao presidente do Brasil, aos ministros da Defesa e da Economia, ao Congresso Nacional e aos comandantes militares que se preparem agora para o pior. Isso já cabe aos brasileiros fazerem isso. Isso cabe a vocês brasileiros fazerem isso. Isso é um alerta, é urgente. Todo mundo aí deve estar acordado, prestar atenção. Os olhos das potências ocidentais estão sobre a Amazônia. Todos os sinais estão sendo dados, só não enxerga quem não quer. Não duvidemos, pessoal, até uma semana antes da invasão russa, o governo ucraniano também duvidava que ela aconteceria, e nós não podemos ser imprudentes como os ucranianos. E talvez as únicas coisas que estão retardando ações mais incisivas contra a Amazônia são a invasão russa sobre a Ucrânia, a ameaça de invasão chinesa sobre Taiwan e a quase obtenção da bomba nuclear por parte do Irã. Tudo isso tem deixado as potências ocidentais muito ocupadas, mas quando tudo isto passar, o foco pode se virar para a Amazônia. Quando tudo ficar calmo, agora o mundo estará de olho na Amazônia, porque tem muita riqueza lá. O que eu sei que tem riqueza, e de ter tanta riqueza, essas potências estão de olho. Eles já exploraram quase tudo que quiseram explorar na África, agora querem a Amazônia. Precisamos agora investir pesado em nossas forças armadas, com armamentos realmente dissuasórios e no estado da arte, e em quantidades compatíveis com a nossa extensão territorial e com a grande ameaça que se avizinha. Precisamos elevar o orçamento de defesa para no mínimo 2% do PIB. 2% é o mínimo para termos alguma chance de conseguirmos defender a nossa Amazônia. É isso aí, combatentes. Um forte abraço a todos e até a próxima missão. E o que você achou do vídeo? Deixe ficar aí nos comentários a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até a próxima.